Bom, eu vejo com bons olhos, né? Eu acho que a igreja, ela foi preparada, embora muitos digam em contrário, mas ela foi preparada pelo Papa Bento, de uma certa maneira, justamente por uma transição mais profunda, né? Que, acima de tudo, tem como característica uma encarnação moral muito forte, né? Gostaria de destacar o fato do dossiê que o Papa Bento deixou ao sucessor Papa Francisco. Não é pouca coisa. Se a gente for analisar, quer dizer, quando que a gente ouviu notícia de um Papa deixar uma quantidade X de investigação feita por 3 cardeais de extrema confiança dele, né, para o seu sucessor, ou seja, medidas serão tomadas. E essas medidas serão tomadas por um Papa latino-americano, conhecedor das mazelas humanas, da pobreza, um homem dedicado aos pobres. Franciscano, na acepção da palavra. Franciscano, na acepção, né, jesuíta de formação, né? E a formação jesuíta dispensa comentários, enfim. Eu acho que, em termos de cenário internacional, eu acho que a gente está continua numa fase ascendente no que diz respeito à América Latina, né? Eu acho que esse Papa vem coroar essa nova fase latino-americana de 15 anos para cá. Acho que nunca se falou tanto em América Latina, né? Nunca se falou tanto em terceiro mundo, sem a pecha de país meramente subdesenvolvido, né? Mas um país que tem força, vez e voz no cenário internacional. Acho que ele vem, nesse aspecto, em termos políticos, propriamente, eu acho que ele vem a somar, né? Essa autoridade moral que ele traz por ser o que ele ele soma justamente com essa nova tendência, essa linha de pensamento da América Latina. Eu acho que incomoda bem, né? O incômodo necessário que a humanidade precisa ter, né? Quer dizer, como eu disse, né, um homem que encarna esses valores de fato, né? Ele não faz marketing com o cargo que ocupa, né? Tem dimensão do cargo que ocupa, uma dimensão talvez nunca devidamente calculada, é muito maior do que se pensa, a complexidade é muito maior. Mas ele, inclusive, já demonstrou nos seus primeiros movimentos como Papa, inclusive frisando anteriormente a usar a palavra Papa, que ele é, antes de tudo, um bispo de Roma. Ou seja, não por ser Roma e Itália, né, mas por ser um bispo entre bispos. Eu acho que esse reconhecimento, essa humildade intelectual e religiosa, coloca um novo patamar nas relações, inclusive as relações com os chefes de Estado, né? Quer dizer, eu gostaria de ver, por exemplo, e eu acompanhei alguma coisa assim da delegação americana, como que Obama se apresentaria ao Papa, né? Como que a Inglaterra se apresentaria ao Papa. É curioso, Eles né? não estiveram lá, né? O Obama não. O Obama não foi, né? Mandou um representante. Claro. O Obama preferiu marcar uma agenda por Oriente Médio, visitando Israel e Palestina, para você ver aí como é que cada estado percebe a importância de cada coisa, né? Já mostra exatamente esse jogo de xadrez que se forma, né? Um novo jogo de xadrez, e agora com essa nova peça, num sentido positivo da palavra, né? Mas com essa nova tendência de que, olha, aqui não há um discurso sobre os pobres, aqui há a ideia de que a igreja é uma igreja para os pobres, né? É uma igreja para os despossuídos do mundo. Afinal, as palavras colocadas e mantidas no Evangelho, mantidas pela igreja tradicionalmente, justamente vão falar disso, né? O coração da igreja é justamente a pobreza, né? Quer dizer, Jesus veio para salvar a partir dos mais pobres. Não menos interessante, por exemplo, é ver justamente esse discurso casando com as grandes assembleias que nós tivemos sinodais na América Latina, como Puebla, Santo Domingo, que ressaltavam justamente isso, que a igreja precisava recuperar a sua opção preferencial pelos pobres, né? E não como discurso, como muitas vezes se perdeu, mas como, de fato, como vida, né? Como existência, como princípio norteador. Eu acho que esse Papa, ele promete muito nesse aspecto.
eu acho que até mesmo, com relação à camisinha, muito vai se discutir ainda. Né? Esse Papa, já como arcebispo de Buenos Aires, ainda como um simples arcebispo, né? Bergoglio, já na Argentina, ele tinha algo, por exemplo, ele fez muitos, vou usar uma palavra, mutirões, né? Para justamente batizar filhos de mulheres solteiras, para batizar crianças de casais não casados na igreja. Quer dizer, isso por si só já seria outrora um desrespeito grande. Por exemplo, no papado de João Paulo II, nem se concebia um bispo fazer isso. Fazendo isso, você teria grande chance de ser chamado a Roma para justamente dar explicações sobre que negócio é esse. E ele foi mostrando o seguinte, eu acho que é isso que a gente deveria notar, né? Há uma diferença grande entre tradição e conservação, o conservadorismo. O conservadorismo é uma coisa e que se ultrapassa, né? O conservadorismo, às vezes, é um apego ao cargo, apego ao poder, enfim, o que a igreja ainda precisa muito desenvolver, evoluir. Agora, ele mostrou que a tradição não se perde se você deixa de lado a conservação de determinados valores, porque já como ele se apresentou ao mundo, já é por demais significativo, né? Ele se apresenta como alguém despido de realeza, algo que não se fazia, pelo menos, né, nos últimos 2, 3 papados. Então é uma questão muito significativa. Eu acho que ele traz a igreja do pé descalço, a igreja do pé no chão, quase que literalmente. Talvez um estilo mais próximo de João 23, seria esse o... De João 23, muitíssimo. Aliás, uma história muito parecida. João 23, que era visto como um conservador, se mostrou o maior progressista dos papas. Como João Paulo I, né, cuja morte foi matada ou morrida, vai ser uma grande discussão, mas... João Paulo I, você acha que daria para fazer uma avaliação? Porque com 30 dias, né? A sua vida episcopal, pela sua escolha, daria para você fazer. Inclusive, por exemplo, ele já estava procurando uma moradia próxima ao Vaticano, né? Ele se recusava a morar num lugar tão suntuoso. Algo que esse Papa também já brincou, porque ele é muito bom em tiradas, né? Muito sarrista, típico muito do portenho, né? Então ele já disse, quando foi apresentado a ele o quarto do Papa e tudo mais, ele falou, para que eu vou querer um quarto para 300 pessoas, né? Então eu acho que é bem o estilo João 23, claro que com seu perfil, seu carisma, muito estilo do João Paulo I, embora não dê uma avaliação papal da história, mas da trajetória, né? O João Paulo I era filho de um socialista, sindicalista, combatente, né? Na Itália. Um homem simples, de ideias muito avançadas à época, né? Então ele vivenciou de perto muitas situações, das quais, por exemplo, João Paulo I seria um Papa interessantíssimo para a igreja naquele momento. Veio João Paulo II, muitas coisas retrocederam, muitas coisas se esconderam embaixo do seu carisma, e Bento XVI, eu acho que abriu esse caminho para a renovação, por isso que comecei citando o dossiê, que é algo que não é comum a gente ver na igreja, né? Eu acho muito interessante o seguinte, né? O Dom Helder Câmara, se a gente pegar a vida pregressa do Dom Helder, antes de se tornar o bispo considerado bispo vermelho, do qual não se podia falar o nome no Brasil à época da ditadura. Bispo de Olinda, né? O bispo de Olinda, né? Então, o Dom Helder, ele teve também uma vida em que ele flertou com correntes muito conservadoras da igreja, né? E ele percebe, de maneira até muito rápida, por estar numa igreja ainda muito separada do povo à época, ele vai fazer uma abertura gigantesca, mas ele percebeu de maneira rápida, né, atenta, os erros de diagnóstico histórico, né, de uma releitura histórica da sua própria posição política. O Papa Bergoglio, a mesma coisa, né, o Papa Francisco, ele demonstrou isso, né, quer dizer, ele flertou num determinado momento com o que seria uma renovação da igreja argentina, por meios da hierarquização da igreja, embora ele nunca fosse um hierarca, entre aspas, no sentido, né? Então, o que acontece? Mas ele conseguiu rever toda a sua situação. Agora, o que não dá para se dizer, e isso daí está mais do que provado e comprovado, inclusive por aqueles que sofreram a tortura,
na Argentina, que foi talvez das piores, se não a pior ditadura da América Latina, que ele não participou, né, da ditadura, do grande comando da ditadura argentina, nem do pequeno comando. Muito pelo contrário. O que se sabe hoje, por exemplo, é que ele tentou a liberação de 2 padres jesuítas, sob sua responsabilidade, né, e um problema que já mostrava muito o perfil desse Papa, que ele, por não se achar uma pessoa ou não usar do seu cargo como um cargo político, nunca ter pensado num cargo hierárquico na igreja de poder, ele tinha contato com a baixa patente dos militares argentinos, o que nunca levou até o ninho de cobra. Então, esse foi um dos problemas da comunicação do Bergoglio, justamente com os que eram os chefes das torturas da Casa de Armada Argentina, etc. e tal. Então, a gente tem os 2 últimos pronunciamentos importantes depois da escolha dele no mundo. Um foi do padre jesuíta, o único que sobrou vivo desses 2 que estavam sob a autoridade dele, foram pegos e torturados, que disse que o Papa Bergoglio jamais participou da ditadura e, muito pelo contrário, já haviam feito, inclusive, uma missa juntos para mostrar para o mundo à época, embora tenha ficado restrito à Argentina, que pesavam ideias negativas por outras razões contra até então bispo Bergoglio. E depois o Esquivel, que foi o Nobel da Paz da Argentina, também torturado, que falou, olha, conheceu fontes que mostravam qual era a igreja incrustada nesse poder ditatorial da Argentina, e o nome Bergoglio nunca foi falado, né? Muito pelo contrário, ele era um homem que os generais não queriam perto. Por quê? Justamente porque ele encarnava a pobreza literalmente, né? Ele era pelos pobres. Isso sempre incomodou muito a ditadura, né? Ser pelos pobres, mesmo que você tenha ideias conservadoras, ainda assim soa mal porque parece não ornar, né? Como de fato não orna. Ao mesmo tempo, por exemplo, se a gente pegar índices, né, é um país que tem quase 100% de erradicação do analfabetismo. É verdade. Né, 99 ponto tantos por cento, 97, Chile, né, enfim. Muito parecido. Algo... Buenos Aires tem mais bibliotecas que o Brasil inteiro. Que o Brasil inteiro, né? Então, é um país diferente nesse aspecto, né? Então, é interessante que durante a escolha do Papa, a Argentina, a própria Cristina Kirchner, estava reunida com líderes das centrais sindicais, justamente para discutir a situação dos trabalhadores na Argentina hoje, né? Quer dizer, diante de toda a crise, etc. e tal, mas enfim, como fica a situação dos trabalhadores argentinos, inclusive que a apoiam, né? Mas é interessante que mesmo apoiando, eles não deixam de ir às ruas. Então é interessante que... isso é fantástico, né? Toda a situação de crise, a população vai para as ruas, né? As lideranças sindicais, políticas, de oposição, né? E há a monopolização total contra aquela determinada decisão do governo que prejudica momentaneamente a situação. Né? Os panelaços comem solto em Buenos Aires. Isso é fantástico, né? E o que igualzinho aqui, né? O que é interessante é isso, mesmo os favoráveis, né? Se você perguntar lá a esses sindicalistas que participaram dessas movimentações, né, durante a escolha do Papa, porque o movimento foi perdendo força com essa notícia, mas eles são kirchneristas, vamos dizer assim, e mesmo assim não deixaram de protestar naquilo que eles acham correto protestar. Então, eu acho que essa característica do argentino, do trabalhador argentino, quase que da classe média argentina, mais do que portenha, é bom que se diga, é muito interessante, né? É uma pena que a gente não tenha esse tipo de cobrança, né? A gente só tem a cobrança oposição, né? Ou tudo ou nada, sempre vai para o tudo ou vai para o nada. É complicado. Então, na Argentina você tem altos e baixos, mas você tem dentro dessa equalização até entre aqueles que apoiam. Então, eu apoio, mas eu estou reivindicando uma causa justa, que esse governo vai ter que ouvir, embora eu o apoie e nele vote. Isso é interessantíssimo, né? Sem dúvida. Dentro de todo o carisma do Hugo Chávez, acho até que ele conseguiu com êxito no final lançar o nome do Nicolás Maduro, né? Quer dizer, era uma incógnita até ele ir para esse último tratamento. É óbvio que você tem nomes ali, etc., mas ele, em público, dizer, né? Quer dizer, eu deixo sob a responsabilidade. Eu acho que isso serviu a continuidade
dessa mudança chamada socialismo do século XXI na Venezuela, né? Agora, eu acho que também Chávez trazia muitas virtudes e muitos vícios, né? Um deles é essa figura do caudilho muito presente em países da América Latina, em que, num determinado momento, se encarna em personalidades a salvação da pátria. Então, acho que o Chávez, um dos seus vícios, foi justamente quando ele tentou fazer essa imagem realmente casar com a dele, né? Então, aí ele se transforma num caudilho venezuelano, né? Ele se transforma num cavaleiro do que seria da esperança venezuelana. Então, acho que nesse aspecto, eu acho que é o principal problema, inclusive para a transição, né? Da última pesquisa, o Nicolás Maduro tinha 15%, 14% à frente do Capriles, né? Então, quer dizer, é uma margem que a gente diga assim, é uma margem com uma certa vantagem para essa continuidade de governo, mas é uma margem um tanto quanto perigosa quando você não tem uma figura tão carismática e tão emblemática como a figura que foi do Hugo Chávez, né? Então, é um cenário em aberto, embora Maduro esteja correndo firmemente para a sua primeira eleição e a continuidade do chavismo, né? Eu ainda acho muito prematuro, até porque há muita intervenção externa na Venezuela, né? E não querer cair no lugar comum, nem num clichê, mas os norte-americanos têm muito interesse na Venezuela, né? Então, a participação deles é praticamente como um terceiro eleitor fortíssimo ali. A gente também matematizou, né? Transformou tudo em matemática e economia. A economia não é. A economia é justamente a arte da produção, né? Quer dizer, ela lida com as técnicas de produção, a capacidade que um povo tem de se autogerir, de se autoproduzir, né? Que os gregos chamariam de autopoieses, né? A autoprodução, né? Então, isso está muito ligado à economia, mais do que propriamente números e bolsa de valores. Então, é muito interessante isso. Quando a gente fala em economia, a gente sempre imagina um índice Nasdaq, a Bolsa de Nova York, a Bovespa e esses índices todos. Quando, na verdade, a economia não trata disso, né? A economia, se você for pegar na realidade, esses números refletem determinada quantidade de produção, né? Determinada linha de produção e assim por diante. Agora, você diversificar, entender essa produção, como funciona, o que é o autogerenciamento de um povo, o que é a conquista de uma soberania, eu acho que isso, o povo venezuelano, depois de Chávez, não volta a ser o que era antes de Chávez, né? Eu acho que são conquistas que, dentro de vícios e virtudes, eu acho que também são virtudes a serem muito consideradas, né? É um salto.